O problema da universidade brasileira. Meus amigos, chegamos a um dos capítulos mais dolorosos e, ao mesmo tempo, mais necessários de toda esta palestra. No bloco 6, vamos falar sobre a universidade brasileira, o lugar que, em teoria, deveria ser o templo do conhecimento, um espaço de debate, de pesquisa, de formação intelectual, mas que na análise de Olavo de Carvalho havia se transformado em algo muito diferente, muito inferior, e em alguns casos até mesmo nocivo. Olavo dizia que a universidade, no Brasil, deixou de ser uma casa de saber e se tornou uma fábrica de slogans. Não mais o espaço onde as ideias se encontram e se confrontam, mas sim um ambiente onde o consenso imposto substitui o pensamento livre. E como isso aconteceu? Segundo Olavo, por três motivos principais. Primeiro, a ideologização. Segundo, a mediocridade intelectual. E terceiro, a burocratização do ensino. Vamos olhar cada um deles. Primeiro, a ideologização. A universidade foi tomada por uma visão de mundo única, quase sempre ligada a correntes de esquerda. Não que houvesse problema em se estudar Marx, Gramsci ou Althusser. O problema era a ausência de pluralidade. O problema era que, em vez de estudar múltiplas perspectivas, os alunos recebiam uma cartilha única. E uma universidade que oferece apenas uma cartilha não forma pensadores, forma militantes. Segundo, a mediocridade intelectual. Olavo era impiedoso nesse ponto. Ele dizia que muitos professores universitários no Brasil não eram, de fato, intelectuais de peso, não produziam conhecimento original, não dominavam a tradição filosófica ou científica, viviam de repetir modismos, de se apoiar em autores de segunda ou terceira categoria, ou de simplesmente repetir, sem crítica, teorias importadas da Europa e dos Estados Unidos. Era como se a universidade fosse um eco fraco, um eco distante do verdadeiro pensamento ocidental. E essa mediocridade tinha um efeito devastador. Os alunos saíam da universidade com a ilusão de que eram cultos, de que dominavam grandes ideias, mas na prática carregavam apenas fragmentos superficiais. Um conhecimento raso, estereotipado, muitas vezes inútil para a vida real. Terceiro, a burocratização do ensino. A universidade se transformou em uma máquina de diplomas. O que importa não é a busca pela verdade, mas o cumprimento de horas, de créditos, de relatórios. A ênfase deixou de estar no aprendizado real e passou a estar na forma, nossos carimbos, nossos certificados. Olavo via nisso uma verdadeira tragédia cultural, porque quando a forma passa a importar mais do que o conteúdo, o diploma perde valor e a universidade perde sua alma. Ele dizia: temos doutores que não pensam, professores que não ensinam, pesquisadores que não pesquisam. E, meus amigos, o resultado disso é um país inteiro condenado à superficialidade. Mas Olavo não parava apenas na crítica estrutural, ele mostrava também as consequências sociais desse processo. Primeira consequência, a formação de uma elite intelectual falsa. Pessoas com títulos, com cargos, com status acadêmico, mas sem real profundidade de pensamento. Uma elite que fala difícil, que usa jargões, mas que no fundo não tem substância. É a elite dos doutores sem ideias. Segunda consequência, a formação de gerações inteiras de alunos despreparados, estudantes que entram cheios de esperança e saem repetindo frases feitas, mas incapazes de pensar por conta própria. É a massificação da mediocridade. Terceira consequência, a ruptura com a tradição cultural. A universidade, que deveria ser a guardiã da grande herança do pensamento humano, passou a desprezar os clássicos, passou a ignorar a filosofia perene, passou a preferir autores menores, modismos passageiros, leituras politizadas. Com isso, os jovens são privados de conhecer os gigantes da cultura ocidental, privados de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, de Shakespeare, de Dostoiévski.
e ficam confinados em uma bolha de textos pequenos, panfletários, muitas vezes irrelevantes. É como se o estudante tivesse sido condenado a viver de migalhas, enquanto a grande mesa do pensamento humano fica trancada diante dele. Olavo via nisso uma forma de empobrecimento espiritual, um verdadeiro crime cultural. E aqui chegamos ao ponto central da crítica. A universidade brasileira não apenas deixou de cumprir sua função, ela passou a ser parte ativa do problema. Ela se tornou um instrumento de reprodução do imbecil coletivo, formando professores que formarão novos professores, formando jornalistas, intelectuais, líderes políticos, todos treinados na mesma superficialidade, na mesma ideologia, na mesma falta de rigor. É um ciclo vicioso, um círculo fechado, uma engrenagem que se retroalimenta. E para quebrar esse ciclo, dizia Olavo, é preciso algo radical. É preciso que cada pessoa assuma a responsabilidade pela sua própria formação. Não esperar que a universidade entregue a verdade de bandeja, mas buscar a verdade por conta própria, nossos livros, na tradição, na filosofia perene. Porque, no fim, a verdadeira educação não cabe em diplomas, não cabe em relatórios, não cabe em créditos curriculares. Ela acontece na alma, no esforço de cada ser humano que decide, conscientemente, buscar o conhecimento real. E é por isso que no próximo bloco vamos dar um passo ainda mais profundo. Vamos falar sobre o empobrecimento cultural do Brasil como um todo. O empobrecimento que começa na universidade, mas que se espalha para a mídia, para a política, para a vida cotidiana, e vamos ver como esse empobrecimento nos transformou como nação em reféns do imbecil coletivo. Esse foi o bloco 6. Voltamos amanhã com o bloco 7, o empobrecimento cultural do Brasil. Te vejo amanhã ao meio-dia. Um forte abraço e até lá.